na Máxima FM. Pronto, nós estamos de volta, são 8h22 e vamos agora para o nosso bate-papo direto da capital paulista, ao vivo, por Google Meet. Conversa conosco a deputada estadual Janaína Pascoal. Perguntas para a deputada podem ser feitas pelo nosso WhatsApp 99611-8989. E agora é a hora, bebê, viu? Agora é a hora de perguntar as coisas que você tem vontade de saber, é agora. A Janaína sempre é uma boa entrevista, um super bate-papo. E eu gostaria, Janaína, na abertura, de explicar para você que tecnicamente acredito que você esteja me vendo e vendo o Xandu, e você não vai conseguir ver a jornalista Carol Barros, mas você vai ouvir a voz dela pelo microfone, e ela também faz parte da nossa mesa aqui e vai participar desse nosso bate-papo. Primeiríssimo lugar, muito obrigado mais uma vez de você atender a nossa produção e estar conosco aqui no Vale do Paraíba através da Rádio Máxima, deputada. Bom dia, eu que agradeço a honra do convite. Cumprimento toda a equipe, todas as pessoas que estão nos ouvindo no Vale, no estado de São Paulo, que tem sofrido muito nos últimos dias. E como eu acredito que seja a primeira vez que nós conversamos neste ano, eu desejo um ano de muita saúde para todos, né, que eu acho que é o que mais a gente necessita, de saúde. Verdade, acho que é a primeira vez, né, Xandu? Primeira vez, a última foi no ano passado. Foi no ano passado, finalzinho do ano passado, exatamente, né? Ô Janaína, antes da gente entrar nos temas que a gente selecionou para conversar com você, me permita dar a você um minutinho para você comentar conosco aqui aquele episódio ocorrido ontem em São Paulo, numa obra do metrô recém-iniciada. O rompimento, me parece, foi diagnosticado que foi uma questão ligada exclusivamente aí à rede de esgoto, enfim. Uma obra caríssima, né? Importantíssima para São Paulo, e foi notícia no Brasil e no mundo inteiro. O que você pôde apurar já, o que você pôde levantar de informações sobre o que aconteceu ali? Bom, eu sei que já tem colegas requerendo a instauração de CPI. Se o pedido estiver bem formulado, eu vou subscrever. Já tem colegas pedindo investigações no MP, o próprio MP já anunciou que vai instaurar um inquérito para apurar. Então, por óbvio, eu não posso ser irresponsável e fazer ilações antes dessas apurações. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, tá? Pontos que me incomodam há muito tempo. Então, por exemplo, nós passamos os 3 primeiros anos com todas as obras de São Paulo praticamente paradas. Se vocês resgatarem os meus discursos no plenário, vão perceber que eu, inclusive, votei contra o orçamento, por entender que eles estavam liberando um valor muito elevado no último ano de governo para fazer obras sem apresentar um planejamento, sem explicar por que não fizeram nos 3 primeiros anos. Eu sei que teve pandemia, que tem pandemia, mas era possível sim dar andamento às obras. Então eu quero chamar a atenção para o fato de o governador, que é candidato à presidência, e o vice-governador, que é candidato ao governo, terem, vamos dizer assim, acelerado o ritmo das obras, né, neste ano. Então não posso afirmar que esse desespero para fazer em um ano que não se fez em 3 tem alguma relação com o que aconteceu. Mas eu entendo que isso precisa ser investigado. Se teve alguma ordem para acelerar, né? O governador esteve lá anunciando essa obra antes de fechar o ano. O vice-governador tem se apegado muito às obras que ele pretende entregar esse ano. Então esse ponto tem que ser avaliado. Eu sou muito crítica do sistema de licitações e concorrência que vigora no estado de São Paulo. Crítica em que sentido? Sob a égide dos governos do PSDB, desde sempre, tá? Eles trabalham com um sistema de consórcio, onde grandes construtoras, no lugar de concorrerem entre si, e eu sou uma defensora da concorrência, porque a concorrência melhora os preços, a concorrência faz com que quem queira ganhar apresente uma qualidade melhor de serviço e de produto.
no lugar de concorrerem, as construtoras se unem em consórcios, tá? Eu que sou da área do direito penal, não vou afirmar que seja, mas cartel, que é a situação em que concorrentes se reúnem para combinar, no Brasil é crime. Então, eu acho um pouco estranho, né, o modelo de concorrência em São Paulo, mas tem algo pior do que são esses consórcios. Eles apresentam um preço baixo, ganham a concorrência e depois, no curso do contrato, são feitos inúmeros aditivos. E esses aditivos, que não passam por nova licitação, eles encarecem a obra, mas assim na casa dos milhões, ouso dizer até bilhão. E existe uma prática reiterada de judicializar. Então, vou explicar. Um consórcio ganha, aí apresentando um preço baixo. Aquele pessoal que foi prejudicado, porque perdeu, porque o preço do consórcio era baixo, quando vê o aditivo, judicializa. E a obra para, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a linha Ouro, que está prometida desde a Copa, parada por força de impugnação judicial. E aí o governo diz que não é culpa sua. Não é culpa do governo. Mas espera aí, isso está acontecendo há décadas sob a égide do PSDB. Então, essa é uma primeira abordagem de ordem técnica, né, que eu quero fazer. Mas eu preciso relembrar o que aconteceu em 2007, tá? Em 2007, também houve uma obra, também do metrô, também perto de uma marginal, no caso não a Tietê, mas a Pinheiros, que gerou uma cratera que naquela oportunidade, infelizmente, engoliu 7 pessoas, né? Com a graça de Deus, ontem, ninguém veio a óbito. Houve funcionários que tiveram contato com água contaminada, precisaram ser hospitalizados, mas com a graça de Deus ninguém veio a óbito. Mas em 2007, 7 pessoas foram engolidas. E foi um processo muito tumultuado, muito momentoso, inclusive com denúncias de corrupção no meio do processo. Eu não estou inventando nada, quem fizer uma busca das notícias da época vai encontrar, tá? Essas denúncias de corrupção nunca foram esclarecidas e o fato é que, não quero atribuir culpa nem a A nem a B, ninguém foi responsabilizado pelos prejuízos e pelas mortes. Então, o PSDB, né, que se considera, com a parceria do PT e do DEM, né, porque o PT e o DEM estão sempre juntos, donos de São Paulo, né, porque o PT fica pedindo investigação, mas está o tempo inteiro com o PSDB, ajuda em tudo. Eles que são donos de São Paulo precisam começar a explicar esses tais consórcios, esses tais aditivos, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público precisam olhar para essa situação. Porque em São Paulo, assim, a gente às vezes olha para o Rio, vê governador sendo preso, né? A Lava Jato no Paraná, mas em São Paulo muitas coisas estranhas acontecem, a gente levanta na tribuna, mas infelizmente parece que nada é apurado, sabe? Eu tô falando assim, não é nem como deputada, muito embora eu hoje seja deputada, é uma frustração como cidadã paulista. Entendi. Então, assim, é necessário olhar. Eu acho que o governador, por exemplo, ontem aconteceu esse fato, ele esteve na Assembleia virtualmente, porque infelizmente o presidente da Assembleia, numa atitude que eu considero infundada, fechou a Assembleia novamente. Então, nós também ficamos muito amarrados, né, na nossa atuação. Tudo é virtual. Tudo é virtual, muito o nosso trabalho. O governador compareceu virtualmente na sessão de ontem e não deu uma frase de explicação. Como é isso aí? Mas ele foi questionado? Então, ele quer ser presidente da República, o vice quer ser governador,
e eles não vão explicar esse consórcio, não vão explicar os aditivos. Então, assim, tem muita coisa a ser apurada. Eu não tenho condições, porque sou uma pessoa responsável, de atribuir responsabilidade a quem quer que seja neste momento. Vamos aguardar as apurações, mas eu quero que haja apurações. É necessário que haja apurações. E se no curso das apurações houver denúncias de corrupção, como houve em 2007, é necessário que as denúncias sejam apuradas. Tá. Janaína, você me ouve bem? Ouço. Tá, deixa eu só fazer um teste aqui. Dê bom dia para Janaína, Carol, só para ver se ela ouve bem o teu microfone. Sim, Janaína, muito bom dia. Carol Barros aqui falando. Seja bem-vinda aqui à nossa entrevista. Ouço sim. Joia, Xandu. Ela está nos ouvindo, acho que um pouquinho de delay, né? Um pouquinho de delay, não tem problema. Mas bem-vinda. Eu queria fazer uma pergunta e depois eu vou abrir para vocês aqui. Janaína, vamos tentar usar um poder de síntese para a gente evoluir bacana aqui. 8h33, a gente vai até às 9h. Ontem nós entrevistamos aqui o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, o ex-governador Ciro Gomes, tá? Ele veio aqui e concedeu virtualmente uma entrevista muito bacana para nós. Em determinado momento dessa entrevista, chegou no assunto Moro e Lula. E o Ciro Gomes tem a seguinte opinião: ele, em que pese as convicções que ele tem da participação do ex-presidente Lula no comprometimento com tudo aquilo que envolveu a Operação Lava Jato, e ele reconhece isso, ele também reconhece que o devido processo legal que levou à condenação do ex-presidente Lula foi viciado. Ele tem essa interpretação, inclusive faz críticas severas ao ex-juiz federal Sérgio Moro, se embasando naquilo que foi argumentado pelo Supremo, para inclusive ter como parâmetro, como base, as decisões que anularam as sentenças proferidas lá por Curitiba pela 13ª Vara Federal, da qual o titular era o ex-juiz federal Sérgio Moro, que depois acabou anulando aquelas condenações e redesignando. Esse é o entendimento do Ciro. Ciro falou aqui: em que pese eu ter a convicção da participação do ex-presidente, eu não posso negar a ele que ele não sofreu um processo justo e imparcial. Foi a fala dele ontem aqui para nós. Eu quero dar a você a oportunidade de dar um contraponto sobre isso, porque me parece que, na sua opinião, numa outra conversa que a gente teve aqui, você não pensa assim. Você não conseguiu enxergar com clareza um vício suficiente para poder anular as sentenças. Eu queria dar a você a oportunidade de contrapor essa fala do Ciro feita ontem aqui para nós. Olha, nunca antes neste país um acusado teve tantas oportunidades de revisão do seu caso. Nunca antes neste país um acusado teve advogados tão combativos que pudessem lançar mão de tantos instrumentos, né? A gente tem que reconhecer que os advogados do ex-presidente Lula usaram todos os instrumentos processuais, instrumentos de defesa. Não só usaram os instrumentos previstos na lei, como criaram outros tantos. E para que não se alegasse cerceamento, em todas as oportunidades, as impugnações dos advogados foram apreciadas. Durante 5 anos, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre os vários casos envolvendo o ex-presidente e reafirmou as decisões do ex-juiz Sérgio Moro. As decisões do ex-juiz foram referendadas pelo TRF4, que é um tribunal federal que congrega desembargadores de competência inquestionável. As decisões foram referendadas pelo STJ. De certa forma, apareceram no decorrer do próprio processo de impeachment, que foi acompanhado pela população inteira. E o Supremo, numa série de habeas corpus e julgamentos de recursos televisionados, ocorridos no pleno,
o Supremo reafirmou as decisões. Então, data vênia, né? É incompreensível que o Supremo tenha desfeito o seu próprio trabalho de 5 anos. Porque a imprensa fala, não, foram as decisões do juiz. Nananina, não. O Supremo cancelou as próprias decisões. Numa atitude que, sob o ponto de vista da segurança jurídica, sob o ponto de vista da própria confiança no Supremo Tribunal Federal, né, é muito questionável. É difícil explicar para um jurista no exterior, para uma corte constitucional estrangeira, que a Corte Constitucional brasileira tenha desfeito decisões próprias, né, exaradas em diversas oportunidades ao longo de 5 anos. Então, eu não concordo com o entrevistado de ontem, não concordo de maneira nenhuma. E Janaína, bom dia, Xandu, tudo bem? Como é que a senhora está vendo a aproximação do Lula com o Alckmin? Tudo bom? Tudo bem? Como é que a senhora vê esse arranjo do Alckmin ser vice do Lula? Então, essa aproximação mostra, vamos dizer assim, a maior capacidade que a esquerda tem de buscar consenso, de buscar fortalecimento, né? Até por isso nós estamos correndo um risco real de ter o presidente Lula de volta ao poder. Então, ele mostra uma capacidade de articulação, de união de forças, que, infelizmente, o presidente Bolsonaro e mesmo as pessoas que se apresentam como terceira via não têm demonstrado, tá? Pelo contrário, o presidente Bolsonaro tem trabalhado para dividir a direita, né? Com relação à situação do ex-governador Geraldo Alckmin, especificamente, que é do Vale, de Pindamonhangaba, que eu conheço muito bem, eu não sei, a palavra que me vem à mente é uma vergonha, né? É uma vergonha, porque as pessoas que votavam em Alckmin, salvo raras exceções, não votavam em Alckmin, votavam contra o PT. E Alckmin era a opção que havia. Quando ele sinaliza que aceitará ter vice de Lula, fortalecendo uma candidatura que é ruim para o país, na minha percepção, ele trai todas as pessoas que confiaram nele nas últimas décadas. Certo. Janaína, Carol falando aqui agora, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: hoje a gente pode ver que você é dividida entre o apoio a Bolsonaro e ao candidato Sérgio Moro. O que te direciona mais ao apoio ao Sérgio Moro, além dele ser de direita, é claro, o que te direciona a apoiar também ao Sérgio Moro, candidato? Fala um pouquinho para a gente aí dessa sua decisão, né, desse seu apoio à presidência. Desculpa, eu não consegui entender. Você falou de uma decisão. Isso, não. Hoje a gente. Não, hoje a gente vê você dividida nesse apoio ao candidato Bolsonaro, né, a reeleição, e também ao candidato Sérgio Moro. Eu queria que você explicasse. Deixa eu tentar, a gente vai melhorar. O áudio tá. A Carol, Janaína, ela fez uma pergunta, eu vou melhorar o áudio para você daqui a pouquinho. Ela faz uma colocação na seguinte ordem: ela vê você, ela sente você hoje, pelas suas posições, ela sente você hoje dividida entre seguir no apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro no eventual processo de reeleição dele, mas ela também sente uma tendência sua em ter vontade de apoiar o ex-juiz federal Sérgio Moro como uma opção ao Bolsonaro. E ela quer saber se você... O que te direciona para esse apoio? O que te direciona isso? Onde que a tua convicção se faz, 100% do Bolsonaro foi rachada e te abriu a possibilidade de pensar em um apoio a uma outra via? Não, é que assim,
É interessante, porque assim, mesmo em 2018, eu nunca me apresentei como bolsonarista. Eu sou defensora de determinadas pautas que o presidente também defende, né? Como a família, a vida intrauterina. E sou defensora de outras pautas que o juiz Sérgio Moro, né, não só defende, como representa, como, por exemplo, a luta anticorrupção. Então, o que eu disse foi o seguinte: se o presidente Bolsonaro passar para o segundo turno, eu vou apoiar o presidente, provavelmente contra o ex-presidente Lula. E se o juiz Sérgio Moro passar para o segundo turno, eu vou apoiar o juiz Sérgio Moro, porque eu tenho pautas compatíveis com um e com outro, né? Então, foi isso que eu disse. No que se refere ao primeiro turno, eu, nas últimas entrevistas, disse que estava ainda avaliando, tá? O que eu posso dizer para vocês hoje? A gente ainda tem um tempo aí para a eleição. Eu não sou do tipo que adere, né, que sai por aí aplaudindo tudo que uma pessoa fala ou jogando pedra em tudo que uma pessoa faz. O bolsonarismo, tal qual o petismo, exige adesão. E eu não sou assim porque eu entendo que isso não é saudável para o país, tá? Então ainda temos um tempo aí para a eleição. Mas como é que eu me sinto hoje, tá? Hoje eu sinto que o presidente Bolsonaro tem me representado bem quando ele luta pela independência dos indivíduos, a independência das famílias, de decidirem sobre a própria vacinação, sobre a vacinação das suas crianças, seus adolescentes, quando ele faz resistência a esse autoritarismo que nós estamos vivendo, um autoritarismo crescente. Não sei se os senhores já estão sabendo, mas o Ministério Público tem mandado ofício até para escolas particulares, impondo condições para as aulas voltarem. Na Assembleia, eu sou uma deputada praticamente de voz isolada. Segunda-feira teve colégio de líderes, eu levantei o absurdo que é funcionário público sendo impedido de trabalhar por não querer se vacinar. Então, assim, hoje o presidente, para mim, ele tem simbolizado essa luta, entendeu? Entendi. E o ex-juiz Sérgio Moro, a princípio candidato à presidência, ele cala diante de todo esse arbítrio, esse autoritarismo. Então, muito embora eu reconheça a importância do trabalho dele na Lava Jato, vou seguir defendendo esse legado, tá? O legado dele eu vou defender, porque eu não misturo as estações. Como candidato, ele não está me agradando. Estou falando agora como cidadã, como eleitora, não estou sentindo firmeza. Ele não defende a nossa autonomia com clareza. Ele se ligou a grupos, a pessoas que também não me agradam, pessoas que têm métodos de atuação muito questionáveis. Então, assim, se a eleição fosse hoje, né, se o primeiro turno fosse hoje, eu votaria no Bolsonaro, tá? Mas não é por isso que eu vou deixar de criticar o que eu não concordo no governo dele. E para o Bolsonaro, para os filhos dele, para os apoiadores dele, a minha maneira de apoiar não é suficiente. Eles querem puxar saco. Eu não serei. Ganhando ou perdendo a eleição, entendeu? A minha vida inteira, eu nunca aceitei ser puxa-saco. Não é agora que eu vou ser. Xandu. Janaína, e seu futuro político? A senhora continua convicta a disputar o Senado por São Paulo? E se sim, como é que a senhora viu o Bolsonaro lançando a ministra Damares Alves como a candidata dele a deputar pelo Senado por São Paulo? Alguém está falando? Eu não estou ouvindo. Ixi, agora acho que você vai ter que fazer eu acho que é só o microfone do Orville. Só ficou o meu. O Xandu tá falando, Janaína, perguntou para você se o seu futuro político ainda passa por uma... Não estou ouvindo nada. Agora zebrou, então. 100%. Caiu? Caiu. Então corta, eu vou refazer. Aqui, por favor. Corta para mim.
Eu vou refazer. Caiu aqui. Caiu a internet. Caiu a internet. Interessante ela falando da questão lá em São Paulo, da obra, né, Orvília? Porque ela disse que tem que ser muito bem apurado, né? Ela até colocou aqui que em 2007 acabou em pizza, né? Digamos assim, porque foi apontados indícios de corrupção, mas não deu em nada. Aí eu fico me perguntando até porque depois o que me veio à cabeça do assunto, que a gente já tinha saído. Mas por quem que tem que ser apurado? Promotor? O Ministério Público? Os próprios deputados deveriam cobrar isso, Sim. abrir uma CPI? Então ela acaba falando do próprio trabalho ali do Congresso, né? Que São Paulo acaba não sendo tão atuante quanto o Rio de Janeiro, que a gente vê muita sujeira, inclusive nos noticiários, porém ali existe um trabalho efetivo de se apontar, de se investigar algumas mais prisões do que acontece aqui. em São Paulo, algumas prisões, né? Interessante isso que eu achei na fala dela até. Aliás, os últimos governadores tá tudo preso, né? Pois é, uma Todos vergonha, presos, né? Uma vergonha, né? Uma vergonha. Eu também, assim, pena que ela caiu a conexão, caiu a internet, nós vamos tentar refazer isso, mas eu queria falar na presença dela, ela falando que ela nunca foi bolsonarista. Pô, como ela não foi bolsonarista... Ela se elegeu com toda a onda do Bolsonaro em 2018, né? Então ela não se aproveitou, porque ela teve a campanha dela, é claro, ela tem as ideias dela, o mérito dela, mas ela entrou na onda, que o pessoal fala, a onda do Bolsonaro. Mas ela veio antes do Bolsonaro, verdade seja dita. Ela surge no cenário nacional com a liderança por processo de impeachment da presidente Dilma. Até então, Bolsonaro era um deputado... Ninguém conhecia. Ninguém tinha... enfim, não tinha essa expressão toda. Então, eu concordo com ela. Mas quando o Bolsonaro se lança candidato, ela vai pro palanque do Bolsonaro. Sim, ela briga ali com ele, ela faz a campanha dele ao lado dele, né? E ela foi cogitada para ser vice dele. Então, quando você sobe num palanque, não tem como você sobe num palanque... É como se fosse o Lula agora rejeitando a Dilma, né? Digamos assim, né? Exatamente. A gente vai Mas são questões políticas, né, que vão mudando ao longo dos anos, igual já tem aí, já está no meio do governo, então assim, ela deve ter mudado um pouco de posicionamento, né? Ô, Janaína, você está me ouvindo agora? Tô ouvindo bem. Joia, caiu a nossa internet aqui, é por isso que fez a desconexão. Eu tava falando aqui na tua ausência, eu vou repetir agora que você tá aqui. Pois não. Uma fala que você falou... Você tava falando mal de mim na minha ausência? Tava. Mas Estávamos comentando. Não, eu tava. Mas não tava maldando. Não tava. Não é mal. Assim, foi uma convicção que eu fiz quando foi perguntado para você, e você falou agora, eu nunca fui Bolsonaro. Aí eu fiquei bolsonarista. Aí eu talvez então dê a você a oportunidade de explicar o que seria ser bolsonarista, porque eu concordo que você surgiu para o cenário nacional absolutamente descolada do Bolsonaro. Isso é fato. Você surgiu na liderança ali da ideia da formatação do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ok, Bolsonaro era um deputado lá em Brasília e nada além disso. Mas quando ele resolve vir e coisa e tal, você subiu no palanque dele, você fez microfone, foi ofertada a palavra, você foi lá... Mas presta atenção, veja bem, eu passei a apoiar o Bolsonaro antes dele ser ainda visto como favorito. Pode resgatar lá. Mas resgata também as minhas entrevistas, as minhas falas, inclusive na convenção do PSL no Rio de Janeiro, e diga se em algum momento eu falei, eu concordo com esse homem em tudo, entendeu? Esse homem tá certo em tudo, nunca falei isso. O que eu disse foi o seguinte: nós precisamos apoiar quem tem condições de vencer o PT. E hoje, naquela época, quem tem condições é o Bolsonaro. Tá compreendendo? Então, assim, pode pegar. Inclusive, eu arrumei uma confusão lascada na convenção do PSL do Rio de Janeiro, quando eu alertei os bolsonaristas do perigo que eles corriam de virar um PT ao contrário. Qual é esse perigo? Qual é esse perigo e o que é ser bolsonarista? Esse endeusamento, entende? Então, por exemplo, eu tenho a capacidade de, quando o presidente erra, de maneira respeitosa, dizer, olha, presidente, assim, o senhor não pode fazer assim, entendeu? Eu tenho essa capacidade de fazer uma crítica construtiva.
Os bolsonaristas agem como os petistas. Eles aplaudem tudo. Entendeu? E quando eu vou conversar com eles, que são meus amigos, eles dizem assim: Janaína, se o presidente decidiu, ele sabe o que ele está fazendo. Com certeza ele tem um plano, ele tem uma estratégia. Então é uma abordagem de endeusamento de um ser humano, você entendeu? Entendi. Isso não é bom, nem para este ser humano e muito menos para a nação. Então eu sempre olho o que é melhor para o país. Olha, então, por exemplo, pode falar, desculpa. Inegavelmente a figura dele ajudou a tua eleição em 2018. Essa conexão fez bem para você, ok? Até aqui? Mas eu acho que a minha também fez muito bem para ele. Sim. Não, tudo bem, mas enfim, nós estamos falando da tua agora. Essa união, né? Imagino eu que se você não estivesse ao lado dele, fosse uma candidatura independente, eu sou Janaína Pascoal e ponto, poderia ter tido êxito, mas é razoável imaginar de uma menor performance do que você obteve com essa... Pode ser que no lugar dos 2 milhões tivesse 1 milhão de votos. Pronto. Mas assim, as pessoas que votaram em mim não falavam dele, falavam do impeachment e da defesa da vida que eu faço historicamente. Por isso é que eu não posso, por isso é que seria leviano da minha parte dizer que você só se elegeu porque andou do lado dele. Aí eu estaria ignorando a tua história e a tua trajetória. Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei sobre o benefício, bônus, tá? E bônus este que imagina... Olha, mas teve ônus também, viu? Porque muita gente me disse que não votou em mim porque eu estava ao lado dele. Menos pessoas. Sim, mas teve. Tá. E quando ele se aproximou de mim, ele foi visto como uma pessoa menos radical. Entendeu? Se vocês olharem, a minha aproximação dele ajudou bastante ele ser visto como uma pessoa menos radical. Por isso é que ele se afastou de você, então, né? Porque você deveria estar contaminando ele com uma certa dose de racionalidade, né? E aí ele não quis ser contaminado com a sua racionalidade. Depois de eleito, né? Claro. E olha, ouso dizer, infelizmente, porque se ele tivesse me ouvido mais, não estaria, né, correndo o risco que ele corre hoje de não ser reeleito. Mas e daí agora para o próximo desafio, que foi a pergunta do Xandu? Deixa para você fazer, Xandu. Justamente, Janaína, saber se você continua com a candidatura ao Senado e como é que você viu esse apoio, né? O presidente Bolsonaro praticamente lançou a Damares Alves como candidata ao Senado preferida dele por São Paulo, quer dizer, a sua concorrente. Mas lançou mesmo? Lançou como lançou o Tarcísio, candidato ao governo, né? Primeiro o presidente lançou o SCAF, depois lançou o Salles, depois lançou a Damares. Esses movimentos do presidente só confirmam o que eu estou dizendo, que ele quer pessoas que lhe digam amém. Não pessoas que o defendam das acusações injustas que ele sofre, dos ataques injustos, das interferências do STF. Ele quer pessoas que digam amém, entendeu? Então, esse procedimento dele está colocando o país em risco, porque tem chance do Lula levar no primeiro turno. Entendeu? Então, assim, eu poderia ser leviana e dizer assim, não. Mas os bolsonaristas, Janaína, os bolsonaristas raiz, eles acham que tudo isso é uma falácia, da imprensa esquerdista, lixo, da Globo lixo. Gente, não é. Eu converso com as pessoas, não é, entendeu? Pessoas que votam no presidente, independentemente do que ele fale ou faça, são o quê? 15%, entendeu? 15% não elege. Isso eu falei para ele em 2018, durante a primeira eleição, que ele estaria sendo eleito por uma pluralidade. Ele tinha que governar para a pluralidade, entendeu? Agora, voltando à sua indagação, tá? Mesmo se a ministra Damares vier candidata ao Senado, que é um direito dela, e é um direito do presidente apoiá-la, e eu gosto muito dela, pessoalmente, tá? Então, não estou aqui misturando as estações. Mesmo que
ela venha candidata, eu pretendo concorrer. Por quê? Porque eu acredito que eu tenho melhores condições, não digo de ganhar é o povo que vai decidir, Deus, mas de exercer o mandato. Tá? Eu acho que eu estou mais preparada, mais capacitada, tenho mais independência, vou poder ajudar mais São Paulo e o Brasil. Inegavelmente. Entendeu? Então, assim, eu acredito que eu tenho esse dever para com São Paulo, que confiou tanto em mim, que me deu uma votação histórica, e tem direito de não votar de novo. De repente, abre a urna lá, tem 6 votos. Entendeu? Familiares, né? Mas como é que eu vou me sentir colocando em primeiro lugar, vamos dizer assim, a segurança de uma eleição, seja deputado estadual ou federal, que todos os analistas me dizem que eu tenho chance, assim, que é praticamente certa a minha eleição a deputada, tá? Tanto estadual como federal. Será que é justo eu colocar na frente a segurança da minha eleição ao direito que o povo tem de ter um senador independente? Entendeu? Um senador com consistência jurídica para enfrentar, por exemplo, os exageros do Supremo. Eu me sinto muito mais capacitada, com todo respeito à ministra Damares, que é uma mulher que eu respeito muito, para ter independência. Seja Bolsonaro presidente, seja Moro presidente, seja Lula presidente, que eu acho que é um cenário muito factível. Ô, Janaína, a gente está caminhando para o final do programa. Deixa eu colocar uma pimentinha nessa história. Um eventual... eu não vou votar nem Lula nem Bolsonaro no primeiro turno, então é uma pergunta isenta. Mas um eventual governo Lula não seria muito melhor do que um governo Bolsonaro? Nossa, mas que pergunta capiciosa. Ai, Jesus Cristo, eu entendo que não. Olha, veja bem, eu respeito... Eu acho que todos os brasileiros, eles buscam o melhor para o seu país e a ideia do que é melhor varia de pessoa para pessoa, né? Então eu respeito, mas eu realmente, meu Deus do céu, 1000 vezes Bolsonaro, entendeu? 1000 vezes? Mas a senhora própria falou que o Lula tem uma capacidade de articulação muito maior, isso não é bom para o país? O país não precisa ser pacificado? Eles usam, ai, Jesus Cristo, eles usam para o mal. Não. Eu respeito, não quero ofender ninguém, mas 1000 vezes Bolsonaro. 1000 vezes Bolsonaro não é muitas vezes? Ai, não. Vai ficar marcado aí com a fala, hein? 1000 vezes Bolsonaro. Não, gente, olha, eu não voto na esquerda. Respeito meus colegas de assembleia que são da esquerda. Tenho parentes de esquerda, todo mundo sabe disso. Convivo bem com eles. Graças a Deus, assim, talvez por ter me formado na USP, lecionado por 2 décadas, é um ambiente esquerdista. Então, assim, eu sei lidar, eu sei sobreviver nesse ambiente, entendeu? Tá aí um tema para nossa... Tá aí um tema para nossa... Eu não voto na esquerda nunca. Então, tá aí um tema para nossa próxima entrevista. A gente quer entender o seu entendimento sobre o que é direita, o que é esquerda, por que a esquerda é tão ruim, por que a direita é tão maravilhosa. Mas não vai ser hoje, Janaína, vai ser na próxima que a gente vai agendar para você aqui. Eu agradeço as perguntas, o carinho. E aí é isso, gente. O que eu tenho para oferecer é o meu preparo e a minha independência, entendeu? E aí seja o que Deus quiser. O partido já está definido? Não, eu só decidi que eu vou sair da União Brasil assim que houver a fusão, né? Que aí abre uma janela excepcional. Já comuniquei aos dirigentes de maneira respeitosa, mas eu não sei. É muito complicada essa situação partidária no país. A gente vai acompanhar você aqui para poder noticiar quando você tomar essa decisão. Janaína, muito obrigado, beijão para você, até a próxima. Outro, fiquem com Deus. Maravilha. Valeu. 9h01. Eu preciso entender que raio desse negócio. Esquerda não. Não, mas é tanto ponto negativo que atribuem à esquerda que a gente fica até meio Mas é interessante entender. Mas é generalizante, entendeu? Como generalizante. Se todos tivessem... É que quando fala esquerda, geralmente se associa ao Lula, mas nem todos são iguais ao Lula, né? Eu acho que existem pontos negativos dos dois lados. É tipo assim, a esquerda é totalmente corrupta, é totalmente bandida, é só formada por bandido, é só formada por ladrão, e a direita é totalmente do bem, totalmente honesta. Isso é o extremo.
São os extremos, né? Mas é legal esse debate. Você esperou desligar o telefone pra falar isso, cara? Ontem a gente ouviu o Ciro Gomes, que é alguém associado à esquerda, mas é um perfil completamente. Ele criticou muito mais o Lula do que o Bolsonaro ontem, por exemplo. Ele é centro-esquerda, né? E eu sou o quê? Então não dá pra generalizar. E no meio disso tem um centrão, né? O que você acha que eu sou? Aliás, eu digo, você é um esquerdista nato. O principal é votar em projeto, votar em ideia, em proposta, não em quem é esse, quem é aquele, quem é... Não me provoca no fim do programa. Personalidades. Não me provoca no fim do programa. Amanhã estaremos de volta às 6 da madrugada, trazendo pra você. Carol, obrigado, bom dia. Hoje não deu nem tempo de apresentar direito, mas enfim, bem-vinda. Amanhã a gente conversa mais. Muito obrigada aí. A jornalista Carol Barros passa a fazer parte, integra a nossa equipe aqui de produção e apresentação do Jornal da Manhã a partir deste dia 2/2/2022, hein? Número enigmático, hein? Obrigado, Carol. Xandu, um abraço pra você. Mr. M, aquele abraço. Retaguarda técnica, Sadal. Agora, Daniel Ramos comanda o Good Morning. Beijo pra vocês. Eu volto amanhã às 6 da madrugada. Aqui, ó. ZYG 327, Sociedade Rádio Liberdade Limitada, Guaratinguetá, São Paulo, Rádio Máxima FM, 89,9 MHz.